Nós estamos entrando na segunda coletânea e esses salmos 42, 43 e 44, eles são salmos dos coraitas, isso mesmo? Esses salmos estão ligados aos coraitas, que eram o quê? Levitas, que eram os cantores do templo, do antigo templo, né? Do tabernáculo, e foram escolhidos por Davi para louvar, né? Para cantar. E esse salmo de hoje, o 42, iniciando pelo 42, a alma anela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, os coraitas, como eu acabei de explicar. Olha só. Assim como a corça suspira por águas. Aqui fala, né? Como terra firme. Aqui começa o salmo dessa forma. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vocês sabem o que era a corça? Corça era um animal que é um animal, né, na verdade, daquele lugar ali muito seco, então ele estava sedento por água. Por isso fala dessa questão, assim como a corça, a minha alma também tem sede de Deus, porque a minha alma está seca da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui ela tá falando que tem sede. Ela não, né? Corá tá falando que tem sede da presença de Deus. Quando? Quando eu estarei em sua presença, Senhor? Para saciar dessa sede que eu tenho, né? E me verei. Quando eu me verei, enfim, perante sua face. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente, então eu estou triste de dia e de noite. E quando me dizem continuamente, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava, de como eu estava, multidão em festa com o meu povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, a congregação, né? Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, olha só, aqui ele está com saudade de Deus. Essa pessoa que está relatando, ela está com saudade de Deus e ela se recorda dos momentos de alegria que ele tinha ali no templo, no louvor, nas procissões, nas festas voltadas para Deus. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, de fato, nós estamos com essa saudade. Até porque com essa pandemia a gente não está podendo estar em procissão, em festa, em comunhão com os outros irmãos para celebrar, assim, não está podendo ser essa coisa tão calorosa como nós gostamos, né? Me veio isso também na cabeça, assim, na hora. E aí, o que acontece? Esse cidadão aqui, filho de Corá, né? Esse salmista, ele está relembrando porque ele não está perto. Vocês vão perceber isso aqui. Ele está nessa tristeza, nessa angústia, nessas recordações, nessa nostalgia toda, porque ele está longe de casa, quer ver? Porque está abatido, ó minha alma. Ele continua questionando. Por que te perturbas dentro de mim? Por que eu estou sentindo toda essa tristeza? Espere em Deus. Então ele mesmo, quando analisa a sua própria alma, ele fala, não fica assim. Você não pode ficar assim, se entregando a essa tristeza, porque você tem que se entregar a Deus. Pois ainda o louvarei, porque você tem esperança de ainda, no momento oportuno, louvar novamente a Deus, estar na presença, né, com seus irmãos, porque aqui ainda existia muito, gente, por ser Antigo Testamento, aquela concepção, louvar, adorar a Deus no templo, num local específico, né? E aí ele pega e fala, eu espero em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha tanto que é interessante aqui. Ele está passando por esse momento de tristeza, ele está passando por esse momento assim, que parece uma depressão, gente, porque aqui ele fala que as lágrimas dele têm sido o seu alimento de dia e de noite.
Então ele tem chorado muito, ele tem ficado muito amargurado, muito triste. Ele fala assim: beleza, alma, você tá aí nessa lamúria toda, você tá nessa tristeza toda, mas fica firme. Ao mesmo tempo que tem esse peso, né, do emocional, tem o peso da fé. Ele fala: fica firme, isso vai passar. Confia pela fé. E aí eu sinto a batida dentro de mim, a minha alma. A minha alma dentro de mim está numa nostalgia profunda, doída, né? Lembro-me, portanto, de ti. De quem? Lembro-me de ti, Senhor. Estou em melancolia. Lembro-me de ti, Senhor, da tua presença nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Isso era o norte do país. Então isso, ao que tudo indica, de Israel, né? Ao que tudo indica, ele estava exilado, ele estava longe de onde ele gostaria de fato estar, que era ali na sua terra. Então isso aqui é uma lamúria de quem está longe e recordando as maravilhas que se tinha naquele local, né, em específico, sentindo saudade de Deus por uma concepção equivocada de achar que Deus estava ali. Gente, isso já passou comigo também. Eu sempre gosto de contar minhas histórias, né? Quando eu era católica, porque hoje eu sou evangélica, mas isso não faz diferença. Mas assim, só pra me contar uma coisa pra vocês. Porque hoje eu tenho consciência de que eu sigo a Cristo, independente de uma denominação religiosa. Eu não sigo rótulos. Eu sou dos evangelhos, seria essa a palavra. E aí, quando eu estava na igreja católica, lá eu servia muito. Então tinha muitas procissões, tinha muita festa, tinha muita alegria, né? E ali eu acreditava que naquele alvoroço todo eu estava mais próxima de Deus. Mas olha só, essa mentalidade aqui. Quando eu saí dessa realidade, eu ficava sentindo saudades. E às vezes eu me sentia tão sozinha e às vezes eu me sentia tão vazia porque havia uma grande confusão de local, acreditando que naquele local estava Deus. Acreditando que só ali eu encontrava Deus, sem entender que Deus estava em mim. Então, existia um vazio existencial muito grande. Eu passei por essa crise de uma forma muito grande, de acreditar que como eu não estava mais em serviço para Deus, que como eu não estava mais em movimento, como eu não estava ali naquela loucura da igreja, que Deus não estava mais comigo. Então, eu passei por essa sensação de ter saudade de Deus, porque para mim ter Deus era aquela vida ali, aquela vida religiosa, até eu chegar à concepção de que Deus habitava em mim e que era eu e Ele. Essa questão da proximidade, da intimidade é que fazia realmente sentido. Eu passei por essa choradeira aqui, por essa lamúria, por essa dor, por essa fraqueza, mas assim, sempre falava: eu espero em ti, Senhor. Tinha fé, mas tinha uma compreensão equivocada, se é que vocês me entenderam. E aí aqui ele fala: um abismo chama outro abismo. Ele cai, né? Ele tomba nas suas próprias emoções. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas. Eu começo a entender como se processa a minha vida nesse mundo meu interior, como as minhas emoções estão me levando, e em ti é que eu devo encontrar esperança. Contudo, Senhor, durante o dia, o Senhor me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que se esqueceu de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Essa é apenas a alma dele, gente. A alma dele sofrendo, né? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, me provocando. Os meus adversários me provocando. O teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Aí ele questiona: essas pessoas estão falando, cadê meu Deus? Não, eu não vou ouvir isso. A minha alma não pode continuar assim, abatida.
Por que te perturbas dentro de mim? Para, alma. Para com isso, minha alma. Não fica assim. Porque você tem que esperar em Deus. Olha ele dando ordem a ele mesmo. Você tem que esperar em Deus. Porque nós ainda louvaremos aquele que é o meu auxílio e Deus meu. Então aqui ele dá ordem para essa lamúria cessar. Para essa lamúria acabar. Para, alma. Para com isso. Nós ainda louvaremos ao Deus. Isso aqui é o Salmos 42. Agora vamos para o 43. Faze-me justiça, ó Deus. Agora desejos pelo santuário. E pleiteia a minha causa. Contra a nação contenciosa. Pleiteia a minha causa, Senhor, contra os inimigos. Eu não quero, Senhor, contendas. Eu não quero. Livra-me do homem fraudulento. Livra-me do injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza e é em ti que eu busco a justiça. Por que me rejeitas? Lá vem novamente os filhos de Corá. Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que eu tenho que ficar lamentando? Por quê? Envia a tua luz, Senhor, e a tua verdade para que me salve, para que me guie e me leve ao teu santo monte, a essa dimensão superior da graça. Porque ele ainda tinha essa visão de que ele tinha que ir lá no santo monte para adorar a Deus. Mas nós não precisamos. Nós podemos simplesmente pedir para Deus: me leve, Senhor, a dimensão da sua graça. E aí ele continua: olha, e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele estava nessa saudade ali de estar com Deus, na presença de Deus, num templo físico. Mentalidade do Antigo Testamento. Então irei ao altar de Deus. Nós iremos ao altar de Deus, no trono da sua graça, e não necessariamente num monte, num templo, numa igreja, que é a minha grande alegria. E ao som da harpa eu te louvarei, eu cantarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida, ó minha alma? Por que a minha alma está vazia, está cheia de vaidade, cheia de coisas vãs? Por que você ainda fica se perturbando, minha alma? Por que você está em ansiedade, minha alma? É só esperar em Deus. É só esperar em Deus, pois você ainda o louvará. E é Ele o nosso auxílio, e é Ele o nosso Deus. E Ele é o nosso Deus de salvação. Ele é o nosso Deus de salvação. É muito interessante, gente, esse salmo, porque ele faz uma reflexão da tristeza, da angústia. Aqui está mostrando o quadro de uma pessoa depressiva. Depressiva e com saudades e uma sede da presença de Deus em sua vida. Esse é o diferencial de quem sofre, mas continua crendo em Deus. Você tem que ter essa dimensão de que no sofrimento, embora a sua alma esteja gritando por socorro, embora a sua alma esteja falando: nossa, parece que Deus esqueceu de você. Você vai determinar para o seu corpo, para a sua alma: fica calada, fica calada. É Deus que está comigo, eu continuo confiando em Deus. Não fica dando ouvido para essa vozinha aí dentro da sua cabeça que começa a maquinar falando que Deus esqueceu de você, colocando você cada vez mais abatida, colocando você cada vez mais para baixo. É você que manda em você. Você dá uma decisão para sua alma. Espera em Deus. Você determina para sua alma. Você fica calada. Espera em Deus. Pois eu ainda o louvarei. Porque Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Então você não pode deixar nem as pessoas de fora ficarem questionando cadê o seu Deus frente às adversidades.
E você mesmo não se pode cair nessa cabulosa teia de aranha de ficar se levando para a tristeza, de deixar a sua alma ir se consumindo para a tristeza. Tem essa postura de determinar que não, aqui não. Eu sei em quem eu confio e eu sei em quem eu espero. E Ele é o Deus que fez toda a diferença em toda a história e vai fazer a diferença na minha história também. Tanto que vocês vão perceber isso aqui agora no Salmos 44. E eu preciso de ir ao templo? Eu gosto sim de estar em comunhão com os meus irmãos. Eu gosto sim da alegria de estar na comunhão com os meus irmãos. Eu gosto de ir num templo físico. Mas se eu não tenho esse templo físico, eu sou um templo. Cristo habita em mim. Eu busco essa intimidade no meu quarto. E eu busco essa intimidade na minha vida. O meu caminhar, ele está em constante intimidade com Cristo. Não preciso dedicar um momento da minha vida. Não preciso dedicar 1 hora da minha semana. A minha vida, o meu agir, as minhas ações, elas têm que ser em constante alinhamento com Cristo. Você faz o que é certo. É só fazer o que é certo. Você está sempre em oração. Salmos 44. Apelo por auxílio divino ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Gente, o que a gente vai perceber com o Salmos 44? Embora ele seja um salmo grandinho, ele é um salmo que estabelece estações terapêuticas. É isso mesmo? Estações terapêuticas. E por que procura-se Deus? Porque na hora do sofrimento parece que ele desapareceu. Mas você não pode cair nessa cilada de acreditar nisso. Na sua alma te falando isso. Confia sempre em Deus. Ele é o mesmo Deus que faz toda essa história aqui que eu vou ler para vocês agora. Então agora nós teremos estações terapêuticas. Vocês vão ver que tem passado, presente e futuro. Por isso estações. Estações terapêuticas porque na vida, gente, não vai ter só alegria não. Vai ter alegria e vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento que vai te fazer ficar mais forte para a próxima fase. Quando você é bebê, não existe todo aquele cuidado, né? Você é um bebezinho, então tem que ter todo aquele cuidado. Você tem que ser amamentado. De acordo com o que você vai crescendo, os pais vão te deixando, não é? Para você ter as suas próprias experiências, para você crescer. Deus é do mesmo jeito com você. Quando você está novinho na fé, Ele está ali o tempo inteiro com você. De acordo com que você vai crescendo, Ele vai te deixando ter as suas próprias experiências, para você crescer cada vez mais em fé. Então, às vezes, a sensação que você tem de que Deus me abandonou, não, Ele está deixando você crescer, ter as suas próprias experiências em fé. Ele está permitindo você fazer as suas escolhas, você dirigindo a sua vida, para você crescer nele, para você analisar, eu preciso sempre da presença de Deus na minha vida, para você reconhecer que sem Ele você é insuficiente, mas Ele deixa que você tenha as suas próprias experiências. É preciso que você tenha para amadurecer, para crescer, assim como uma criança, bebê, torna-se adulto. É a partir das experiências. Então vamos lá. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, que nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações, libertastes, né, a nação lá de Israel, do Egito, né, e os estabeleceste. Oprimiste os povos, mudou a sorte de quem estava oprimido, passou agora a largueza, porque passou a ter a sua própria terra. E aos pais deste largueza, aos nossos pais deste essa liberdade. E não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra. E sim a mão poderosa de Deus, o teu braço, a tua bondade, o fulgor do teu rosto, a tua misericórdia, é que agradastes ele, que viu graça neles e os libertaram. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó.
Tu é o Senhor, meu Deus, que ordena a vitória de homens ambíguos, de pessoas ambíguas, de pessoas contraditórias, tal como eu sou. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que levantam contra nós. O Senhor nos livrou dessas pessoas que nos traziam o mal. Não confio no meu arco. Não confio na minha espada, pois não é a minha espada que me salva, não são os aparatos humanos que me salvam, pois tu é que salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome, pois é o Senhor que nos salva. O que ele está dizendo aqui? O salmista? Ele está relembrando o passado e aí ele pega e fala: o Senhor é maravilhoso, o Senhor salvou o povo da escravidão, o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão, deu terra a esse povo, não precisou de guerra, foi tudo pelo poder da tua mão, pelo poder da tua graça, pelo poder da tua misericórdia, e por conta disso nós louvamos e agradecemos. Ele disse isso. Essa foi a primeira ação, de olhar para o passado e reconhecer: o Senhor me deu de comer, o Senhor me deu de beber, o Senhor me libertou. Essa é a primeira estação da sua vida também, como criança na fé. Agora lá vem chumbo grosso. Agora nós vamos pro presente. Olha, agora como que muda as coisas? Agora, porém, tu nos lançastes fora. Olha só, agora é hora de você ter suas experiências, danadinho. E nos expusestes a vergonha. E já não sais com os nossos exércitos, já não sai conosco. O Senhor já não vai mais conosco na nossa congregação. O Senhor já não sai mais conosco, ele quis dizer aqui. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. E os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações para ter as nossas experiências. Nos dispersou, nos deixou dispersos, como se nós estivéssemos sem gente da ovelha lá, sem pastor, como se nós estivéssemos sem pastor. Vendes por um nada o teu povo. Olha o drama. O Senhor está vendendo por nada o teu povo. Não lucra com nada com o seu preço. Está tendo um desvalor pessoal. Aqui ele começa a se desvalorizar, né? Ele mesmo começa a se desvalorizar. Senhor, o Senhor cuidava da gente. Agora parece que o Senhor não está nem aí pra gente. Mas olha só, isso tudo está acontecendo no íntimo, né? Na existência. Aqui começa a experiência do abandono, como se você estivesse sozinho, mas na verdade você não está. É para o seu crescimento. Eu já te dei de comer. Será que se eu sair um pouquinho você dá conta de se manter? Será que você continua confiando em mim se eu sair daqui um pouquinho e não te der mais alimento? E aí ele continua: a minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. O que se faz em teu nome? Ele começa a falar que ele fica com vergonha de ver o que está sendo feito em nome de Deus. O que está sendo feito em nome de Deus? Eu tô com vergonha, Senhor. Olha o que as pessoas estão fazendo em seu nome. Parece que o Senhor não está vendo nada acontecer, o Senhor não vem ao nosso socorro. Olha que caos que está esse mundo. Isso é a visão lá antiga, né? E aí ele continua: eu estou com vergonha de tudo isso que eu vejo. Olha os gritos, olha essa afronta, olha essa blasfêmia que vem acontecendo à vista do inimigo e do vingador. O Senhor permite que tudo isso aconteça? Ele permite. O Senhor permite que tudo isso aconteça para você acordar, para você ter experiências, para você crescer. E aí ele continua. Agora ele continua falando que existe uma projeção de fé e uma graça para o futuro. Agora nós vamos para a próxima fase. Tudo isso nos sobreveio. Então, olha, todo esse caos, toda essa sensação de abandono nos veio para nos
fortalecer em fé, para que tivéssemos as nossas próprias experiências. Olha, tudo isso nos sobreveio, entretanto, nós não esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Se você sabe em quem você está firme, por mais abatida que a sua alma esteja, por mais zombadores que apareçam perguntando cadê o seu Deus, você continua esperando em Deus, você continua entregue a Deus, você sabe em quem você está. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, a tua nova aliança, que o Senhor firmaste conosco, entregando o seu próprio Filho numa cruz. Gente, se o próprio Cristo passou por essa sensação de matadouro para crescimento, vamos assim dizer, logo ele, que nada pecou, que não tinha um sequer erro, nós também iremos passar por essa experiência de crescimento em fé, né? Por algumas situações difíceis, para que nós possamos ter as nossas próprias experiências e crescer na fé. Não tornou atrás o nosso coração, nos mantemos firmes no teu amor, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Então aqui fala, olha, nós estamos praticando a confiança mesmo. Porque embora tanta coisa ruim esteja acontecendo, nós continuamos firmes em ti. Crescer dói, mas é preciso. Temos que ter as nossas experiências. Isso mesmo, Andrés. E aí continua. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, agora, olha, ele vem com a devoção perante o absurdo. Tantas coisas absurdas acontecendo, mas eles continuam devotos. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece o segredo dos corações? Claro que sim. Deus estava o tempo inteiro vendo as coisas acontecerem, só que a sensação é que era de abandono, mas ele estava vendo tudo acontecer. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. O próprio Cristo foi conduzido como ovelha para o matadouro. Então aqui ele mostra a devoção perante o absurdo. Tantas coisas horríveis acontecem, mas nós continuamos firmes. E aqui ele veio agora dando ordens a Deus. Dando ordens a Deus. E é o que você tem que fazer também com a sua alma. Por mais triste e abatida que ela esteja, você dá ordem para ela. De não ficar nessa miséria. Olha, desperta. Desperta, porque dorme, Senhor. Levanta-te, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre. Porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Senhor, por que o Senhor não está vendo esse tanto de corrupção e esse tanto de engano? Desperta, Senhor, pois a nossa alma está abatida até o pó. E o nosso corpo como que pegado no chão. Estamos tristes com tamanha destruição. Levanta, Senhor, levanta para nos socorrer. E resgata-nos por amor da tua benignidade. Resgata-nos por amor da tua bondade. Gente, aqui ele dá ordens ao Senhor ao nosso respeito, para que ele venha ao nosso socorro. Então, gente, aqui são estações que vai acontecendo na sua vida. Você lembra o passado, você vê o presente, mas você tem ordens de esperança para o futuro, de que o Senhor vai vir e resolver tudo. Inclusive, eu achei aqui um paralelo que eu achei muito bonito, olha só. Em relação a esse finalzinho aqui, ó. Fazendo um paralelo com o Novo Testamento. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito no Salmo 44, que nós acabamos de ler, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisa presente, nem coisa futura, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, aprendemos no Salmos 44 e em sua aplicação cristã feita por Paulo no Novo Testamento, que os mais que vencedores nesta vida são os que não temem experimentar as alternâncias das estações da soberania terapêutica de Deus em suas existências. Esses são os que não podem mais ser abatidos pelo absurdo da vida. Então, os absurdos da vida, eles sempre existirão, mas pelo amor de Deus, você não será abatido. Essa é a certeza que você tem. Então, por mais que a sua alma questione, mas cadê Deus? Mas o que está acontecendo? Eu estou triste. Espera em Deus, confia nele. É isso. É isso. A que eu achei muito interessante é a ideia das estações terapêuticas. Você vai passar por várias estações na vida, assim como existem as estações na natureza. Tem a hora que seca para depois florir de novo. Mas em todas as estações você continua acreditando em Deus. Eu achei muito bonito esse salmo. Se depois você tiver oportunidade, leia. Leia para você compreender melhor. Salmos 42, 43 e o 44. E agora, vamos para perguntas com o pastor Luiz Saião. Senão, não dá tempo. Espero que vocês tenham entendido. Ele é um salmo um pouco complicado, mas aí depois, assim, se vocês quiserem dar uma lida, se ficar alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Aqui a primeira pergunta: qual é o problema que o salmista enfrenta? Por que ele está deprimido dessa maneira? Como eu disse pra vocês, o salmista aqui é o... esqueci o nome já, gente, toda hora. Agora vai ser difícil porque eu ficava falando só de Davi, agora eu tenho que estar lembrando o nome desse novo salmista que é os Traídos. Eles estavam, ao que tudo indica, exilados, longe da sua cidade natal. Além de estarem exilados, eles tinham a equivocada compreensão de que precisava de estar no templo para adorar Deus. Ele estava longe do templo, então ele estava angustiado da falta da presença de Deus, porque aqui ainda era Antigo Testamento, né? E aí ele fica triste, por sede, por recordação, por sentir a sua alma sedenta da presença de Deus. Era bem isso que eu já tinha, bem dizer, falado, né? Ele chora o tempo todo, parece estar longe de casa e tem adversários e também tem inimigos, tá deprimido, tá ansioso por Deus. E aí ele usa a figura da corça, né, que era um animal da região, estava com sede, assim, da mesma forma ele estava com sede de Deus.
ele passa a ter aqui um crescimento espiritual profundo, porque ele chora de saudades do próprio Deus, ele começa a analisar a sua entidade, a sua vida em si, a sua alma tem sede e saudades do Deus vivo, dos cultos de celebração, saudade da comunhão pessoal com o próprio Deus, que ainda não existia esse entendimento, né? Pergunta 2. Você falou em lamento do salmista. Não seria então o caso da igreja cristã resgatar essa maneira de falar com Deus de um modo geral? Parece que ela não valoriza mais esse tipo de lamento e sofrimento. Sim, sim. O que a gente percebe aqui? Existem estações. Então é natural que você passe por um deserto. O deserto é a escola de Deus. É terapêutico que você passe pela tristeza. Inclusive, é ruim que você não passe pela tristeza. É preciso passar pelo luto, é preciso viver a tristeza quando ela vem. Só que hoje no mundo, não, você não pode ficar triste. O que a gente vê é isso, você não pode ficar abatido. Não aceita isso. Passa por cima disso, você não pode viver isso. Gente, é terapêutico. Aqui na Bíblia está dizendo, você precisa desse momento, dessa reflexão, desse interior, desse voltar para si, de falar com você mesmo, de entender por que isso está acontecendo, de buscar a cura, porque às vezes isso que está acontecendo é hormonal, vai procurar um médico. Às vezes isso que está acontecendo é espiritual, vai buscar mais intimidade com Deus, mas às vezes é puramente emocional, alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa que tem que ser perdoada, alguma coisa que tem que ser compreendida, alguma coisa que tem que ser resgatada, limpada, esclarecida. Então, só que a gente não consegue visualizar isso, a gente não consegue verificar isso se a gente não se olhar, se a gente não silenciar, se a gente não parar, se a gente não ter esse momento de reflexão. E o momento de reflexão às vezes vai te levar à tristeza, sim, às vezes vai te levar à depressão. Nossa, Lorena, sim, o salmista aqui está deprimido. Mas essa depressão foi uma terapia reflexiva que o fez crescer em fé. Quantas pessoas que não buscavam a Deus e após uma depressão passam a buscar? Eu conheço várias. Então, às vezes é sim, gente. Às vezes o deserto é sim escola de Deus na sua vida. Não é que Deus é ruim. Não é que Deus é ruim. Deus é bom e é bom o tempo todo. Mas a minha avó já falava, quem não busca pelo amor, busca pela dor. As circunstâncias da vida, a falta de Deus na sua vida vai te gerar esse vazio que te leva a uma depressão. Mas não é que Deus fez isso com você. Foram as circunstâncias da vida. Foi o vazio da vida que te fez ficar dessa forma. E como eu disse ontem, Deus, ele preenche um espaço em você que outra coisa não consegue preencher. Ele tem um espaço em você que encaixa perfeitamente só ele. Por mais que você queira encaixar outra coisa, não cabe. É só ele. Então, às vezes, você passa sim por tristezas. E é necessário que você se analise. Você precisa ter esse momento de introspecção, sim. De se entender. Só que o mundo hoje fala que ficar triste é ruim. Não fica triste. E até na igreja, as pessoas repreendem a tristeza. E ela também é necessária. Ela também é processo. Ela é processo de crescimento. Ela é fase. Ela é fase da sua vida. Não tem nada de errado. Aí a pessoa já tá triste. Alguém fala pra ela assim, mas você não pode ficar triste assim. Ela fica mais triste ainda. Você ainda julga quem tá passando por uma situação tão delicada assim. Por falta de compreensão que isso faz parte de uma estação da vida, que dali ela vai extrair experiência para a próxima fase. Só que em todas as adversidades, embora exista tantas tristezas, você nunca pode esquecer que você sempre está em Deus. É confiar sempre em Deus. Estando na época da seca, estando na época da chuva, estando na época da tempestade, do terremoto, seja a catástrofe que for na sua vida, mas continua sempre acreditando em Deus. E sempre tendo essa ordenança para a sua vida, que embora sua alma esteja aflita, que embora sua alma esteja triste, que isso é passageiro, é só uma fase,
a sua confiança está sempre em Deus, e a sua confiança está de que no futuro a sua esperança é de se alegrar em Deus. Não esqueça disso. E a terceira pergunta é, no Salmos 44, 17 e 18, parece que o povo está sofrendo, sem ter cometido nenhum pecado, sem ter feito nada de errado. Muitas das vezes isso acontece com a gente também. A gente passa por situações ruins, a gente passa por sofrimentos, embora a gente talvez não tenha feito nada. Porque, gente, o mal está no mundo. Existem as consequências do que é ruim sim na sua vida e às vezes sem sequer você buscar. Uai, por acaso eu busquei tanta corrupção nesse mundo? Eu não busquei. Mas nós todos somos um. Nós todos somos filhos de Deus. E infelizmente nós todos não entendemos o poder de Deus. Nós todos ainda não entendemos como é andar em princípios e em valores de Deus. Então tem gente fazendo coisa errada e tem coisa errada refletindo na minha vida e na sua vida. E aí ele questiona, mas por que o povo está sofrendo? O povo sofre porque tem gente fazendo coisa errada ainda. E o povo sofre porque tem gente que ainda não sabe o que é o certo. Também. Só que esse sofrer faz a gente crescer. Quando a gente entende e espera em Deus. A gente entende que isso é fase. A gente entende que isso não é Deus fazendo, mas é Deus permitindo. Para que haja crescimento, para que haja esclarecimento, para que haja compreensão. Mas não pense que é porque você errou que simplesmente as coisas estão detonando agora na sua vida. Não é tão simplista assim. Está muito além da nossa compreensão. A questão é você manter-se firme confiando em Deus. Não fica questionando muito por que as coisas acontecem na sua vida, não. O motivo em si. Busque a solução. Mas não fica questionando muito, não. Eu acho interessante o ponto de vista que o pastor Luiz Rael fala assim, ó. E não é porque você não pagou alguma coisa aí no mês passado que agora as coisas... que agora Deus está agindo de forma diferente na sua vida. Não tem relação direta com o pecado, com o erro. Não é assim. Não é necessariamente uma relação com a sua vida. O texto vai dizer que você está sofrendo às vezes porque Deus está trabalhando na sua vida. Então ele permite algumas coisas acontecer na sua vida para você crescer em experiência. Ele fica de longe às vezes vendo o que você vai fazer agora. Ele permite, mas é para o seu crescimento. Parece que Deus não responde em nenhum desses salmos. Isso acontece também hoje. Parece, né, que Deus não está respondendo aqui. Às vezes a gente precisa passar por isso para aprender, ter essa sensação de que Deus está longe. Nós valorizamos muito uma pessoa quando ficamos longe dela. Existe um esconder de Deus em certos momentos da nossa vida. Deus ainda hoje pode nos deixar com essa sensação de demora em responder. Deus pode nos deixar sem resposta. Não é algo negativo, é para que sejamos melhores pessoas. Na maioria, na maneira que Ele lida com a gente. Não se desespere, porque Ele já agiu assim no passado. Ele deixa a gente ficar com essa sensação de abandono, mas é para o seu crescimento, é para testificar a sua fé, é para a próxima fase você estar mais forte ainda. O silêncio de Deus é resposta. E a conclusão do estudo de hoje é: falar sozinho pode parecer esquisitice, mas nem sempre é sinal de maluquice. E não vai dar tempo de terminar de ler a conclusão. Mas é isso, gente. Falar sozinho pode parecer esquisitice, mas nem sempre é sinal de maluquice. Eu vejo isso como uma terapia, né? A gente viu aqui que são estações da soberania terapêutica de Deus em sua existência. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo e fica com Deus. A conclusão vai ficar nos comentários. Fui!